Uma boa noite a todos. Boa noite. Que sejamos muito bem-vindos a esta casa de luz, a esse tempo de oração, onde nos recebe com um ambiente harmonizado, preparado e higienizado, para que saiamos aqui em melhores condições do que quando aqui chegamos. E é de grande alegria, quando nós adentramos essa casa, em participar de uma forma harmoniosa do canto. O canto faz com que nós possamos nos libertar, que nós possamos ir com nossos pensamentos além do nosso corpo físico, porque meditando sobre a mensagem, sobre as suas palavras, faz com que nós possamos, de fato, estar presente nesse momento e receber aquilo conforme nós merecemos. Então, é uma harmonia que a casa oferece a cada um de nós que chega de uma correria mundana, né, e que precisa aqui se encontrar para receber aquilo que foi preparado para cada um de nós e com certeza levar aquilo que é do nosso merecimento e da nossa necessidade. Pois bem, meus irmãos, hoje iremos tratar do tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que acredito que já em algum momento nesta casa já tivemos a oportunidade de trazer, mas como nós sabemos que cada vez é diferente uma da outra, né? Pode ser melhor ou não, mas a gente se esforça, né? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. E o trabalho, a nossa conversa da noite, é sobre o homem de bem. E entender um pouquinho o que é este homem de bem, este espelho que nós devemos procurar seguir ou tentar nos espelhar, como já diz a palavra, para termos a condição de nos colocar melhor nesse processo reencarnatório que somos convidados a ter nessa encarnação e conseguirmos alcançar os objetivos propostos pelo Pai, a cada um de nós, que é o crescimento, que é a evolução, que é chegarmos um dia à perfeição. Bom, então, esta mensagem, que é muito simples, mas importantíssima para que nós possamos meditar e internalizar e, ao tempo, colocar em prática, inicia-se da seguinte forma. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. 3 leis importantíssimas e fundamentais que esse homem de bem procura colocar em prática, que é justiça, amor e caridade. É algo alcançável a cada um de nós, meus irmãos, tenhamos certeza disso. Todos nós somos capacitados para a prática do bem. Todos nós somos eternos aprendizes, bem sabemos disso. Mas é preciso também, nós, ao longo dessa caminhada, nos esforçarmos um pouquinho mais. Eu acredito que nós já avançamos bastante, mas podemos mais. E esse poder mais tem que ser através do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso comprometimento. Pode estar passando pela nossa cabeça que, eu já estou um bom caminhar nessa encarnação, já estou um pouco mais, com a idade um pouco mais avançada. Meus irmãos, esse trabalho ele é contínuo, ele independe de posição social, de credo, de idade. Desde que nós iniciamos o processo, o preparo do retorno, nós já devemos estar colocando em prática de uma forma momentânea, pela nossa compreensão, as leis de Deus. E ao longo da nossa caminhada, nós vamos multiplicando e despertando mais para esse aprendizado e para, junto, colocar em prática os ensinamentos do Mestre, que são simples, são humildes, são de coração e, repito, alcançáveis a cada um de nós. É que ao longo do nosso processo, nós nos blindamos. E esse nos blindar acaba sendo de tudo. A gente não seleciona ao que nós devemos seguir e ao que nós devemos não seguir. Então a gente
cria uma redoma de vida ao nosso redor, que nós não permitimos que as coisas ruins se aproximem de nós, tá certo? Mas também as boas, porque nós ainda não estamos conseguindo discernir o que é certo e o que é errado em alguns momentos. Mas ao longo da nossa conversa, nós não queremos, de forma alguma, criticar a opção de ninguém, as suas escolhas, os seus acertos e os seus erros. Bem pelo contrário, é incentivar que nós continuemos o caminho, que nós não paremos. O estacionar se torna um desperdício à bendita oportunidade que o Pai nos concedeu de avançar. Porque sabemos que retroagir nós não vamos, então estacionar ou avançar. Então vamos escolher pelo avanço, mesmo que os passos sejam graduais, um após o outro. A velocidade não é importante. O que é importante é que esse passo seja firme, seja bem consolidado. Então esse homem de bem, ele se esforça em praticar essas leis. E ele constantemente interroga a sua consciência. E aqui nós já paramos um novo embate. Quem de nós hoje, ou quantos de nós hoje, interroga a consciência sobre seus atos, sobre suas práticas, sobre se fez tudo que estava ao seu alcance, se for útil a si e ao próximo. Então é uma análise constante que cada um faz, mas quando a gente se reporta ao nosso interior, a gente já esmorece um pouco, porque é muito mais fácil, me permitem utilizar essa palavra, olhar o que é de fora do que o que está aqui dentro. Porque o trabalho vai ser maior. Porque em alguns momentos nós vamos nos achar fracos para seguir a jornada quando identificarmos em nós os nossos defeitos. Porque identificar o do próximo, o externo, é mais fácil. Não nos cobra, não nos exige nada. Porque a gente vai só falar, só criticar, só lançar pensamentos que não são salutares. Agora, quando nós olhamos para nós, para o nosso interior, e identificamos as nossas limitações, os nossos defeitos, nós nos questionamos, mas isso está comigo? Isso sou eu? Não pode. Será que tenho capacidade, força para enfrentar? Sim, todos nós temos. Mas é preciso reconhecer que nós somos necessitados. Aqui nós não estamos categorizando aquele que é melhor ou não do que o outro. Bem pelo contrário. Sob os olhos de Deus, sob sua justiça, somos todos iguais. Nos encontramos em algumas escalas diferentes de evolução, pelo trabalho, pelo merecimento, pelo esforço, mas não nos coloca melhor ou pior que ninguém. Porque é um comprometimento que nós assumimos. Porque a nossa criação é para chegarmos um dia à perfeição suprema, toda a felicidade. Mas nós já estamos no caminho com estas. Vamos delas utilizar corretamente, multiplicá-las, para que se torne menos doloroso a nossa passagem por este mundo terra-terra. E que, de fato, aprendamos os ensinamentos do Cristo. Esse homem de bem não tem nada o que reclamar. Enfim, ele faz ao outro em tudo o que gostaria que o outro lhe fizesse. Vejamos só. Ele faz e não espera que o outro faça. Aí nós entramos num outro embate interior.
Mas eu vou fazer, eu não sei se vou receber, se ele vai fazer, se ele vai praticar, se ele vai usar a lei do retorno. Meus irmãos, não nos preocupemos com isso. Façamos, porque o que nós lançarmos vai retornar a nós. E não importa de onde venha, porque muitas vezes nós esperamos aquele próximo que está do nosso lado, que nós estendemos a mão, e dele não vem. E aí nós entramos naqueles pensamentos mundanos, imperfeitos da ingratidão, da injustiça. Mas para um pouquinho. Se eu vou fazer com a intenção de receber, ponto, já recebemos. É simples assim. Agora, se eu faço de coração, de bom grado, pelo sentimento da caridade, do amor que o Cristo nos ensina, isso vai retornar. Mas vai retornar, muitas vezes, de alguém que nós nem esperávamos. E no tempo que tem que acontecer. Então, fazer o bem sem olhar a quem é verdadeiro. Nós não devemos estar escolhendo quem nós vamos estender a mão. Não. Porque acontece, muitas vezes, de quem nós menos esperávamos que precise de nós. E façamos de coração, sem esperar recompensa, sem esperar que o outro venha e se ajoelhe aos nossos pés. Repito, aquele que faz, já esperando o retorno, já esperando a recompensa, já recebeu. Então, façamos por fazer de coração verdadeiro, desapegados. Esse homem de bem, ele tem fé em Deus e sabe que a bondade de Deus, ela é, e sua justiça, ela é imensurável. Nós não podemos medir. Ela é permanente sobre nós. A sua sabedoria, que permite que nós passemos por aquilo que nos é necessário e permitido. O fardo não é mais pesado que nossas forças, meus irmãos. Vamos vencer esse obstáculo. Tudo que nós estamos passando de dificuldades, de dores momentâneas, nós todos somos capacitados para transpor, para vencer. Mas aí nós não podemos nos colocar somente sob a posição de vítimas. Nos vitimizarmos por tudo que nos acontece de doloroso, de ruim, não, meus irmãos. Vamos trabalhar para que isso seja passageiro. Sabemos que o será, mas que seja o mais breve possível. Mas além de passageiro, aprendamos a não cair mais nesse mesmo buraco. Tendo essa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E se submete todas as coisas à sua vontade. Quem de nós aceita as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos choros? São embates, meus irmãos, que nós somos convidados diariamente a enfrentar. Mas aquele homem, quando eu digo homem, sobre o sexo, sim, a criatura criada por Deus, o espírito criado por Deus, quando esse homem consegue perceber e se submeter às vontades do Pai, ele vive melhor. Porque sabe que o Pai só permite acontecer aquilo que de fato é necessário. O Pai não olha para o ativo e diz, hoje está bem lá, eu vou colocar uma aprovação na vida dele hoje para desestabilizá-lo. Não, o Pai não é assim. Porque ao retornarmos a este mundo terra-terra, sob hoje a condição de provas e expiações, nós assumimos responsabilidades para aqui estar.
Nos comprometemos com inúmeras atividades que por aqui passaram. Então não é no piscar dos olhos ou na vontade de Deus naquele momento, não, o atiro está suave, agora eu vou dar uma complicada. Não, o Pai não é assim. O Pai é bondade, é amor. Ele quer que nós enfrentamos essas nossas atribulações com altivez, com esperança, com um sorriso em nossa face, demonstrando a nós mesmos a capacidade que existe em cada um de superar. Esse homem de fé, esse homem de bem, tem fé no futuro e coloca sempre sobre os bens temporais, materiais, os bens espirituais. Nós sabemos que necessitamos da matéria. Aqui um exemplo, nosso corpo físico, nossas roupas, mas que utilizemos saudavelmente, inteligentemente. Nossa casa, nosso carro, nossa moto, nosso ônibus, seja o que for. Saibamos usufruir daquilo que nos foi emprestado, porque tudo é de Deus. Não, Atílio, mas eu trabalhei, eu me esforcei, eu fui sol a sol, o dinheirinho que eu juntei, eu pude comprar. Tudo certo. Mas só acontece com a permissão de Deus. Porque nada é nosso neste mundo terra-terra. Este corpo físico, ao pó vai retornar. Mas o espírito vai seguir. Criação divina, centelha do Pai. Nós não vamos levar nada do que é matéria. Agora, inteligência, conhecimento, qualidades morais, o Espírito leva. Trabalhemos para adquirir, multiplicar cada vez mais isso. Mas quando digo que coloco os bens espirituais acima dos bens temporais, é a questão do desapego. Mas a questão do cuidado é importantíssima. Porque o que nos foi emprestado, nós hemos de prestar contas. Então, que façamos da melhor forma, utilizarmos da melhor forma o que Deus nos emprestou, nos permitiu utilizar ao longo dessa encarnação. Nossa casa, nosso carro, nossa moto, bicicleta, o que for. Utilizemos corretamente. Lá em casa, muitas vezes, eu tenho um embate da questão da refeição, da alimentação. Eu sou a pessoa que eu não posso ver sobrar um grão de arroz no prato. Eu tenho trabalhado com isso. Sério, eu tenho trabalhado porque eu acho que talvez em alguns momentos eu preciso trabalhar mais do que eles sobre essa questão. Mas serve aquilo que você vai comer. Se você quiser repetir a segunda vez, repita. Se você quiser repetir a terceira, repita a terceira vez. Mas não desperdice. A gente sabe que o nosso clima aqui ele é propenso muitas vezes a, como a gente fala lá no Rio Grande, a azedar a comida. Então, eu fico de uma forma ainda incontrolável, vamos assim dizer, quando fica a panela em cima do fogão da noite para o dia. E quando é quente ainda a estação. Aí quando a gente vê no dia seguinte, às vezes já está em processo. E aquilo me dói, porque eu me lembro que lá fora tem pessoas mexendo no lixo. Fazem por maldade? Eu acredito que não. É o tão dito esquecimento que eles utilizam muito. Eu digo, mas por que eu não me esqueço de criticar ou de apontar? Porque a gente é falível, meus irmãos. Não pensa porque nós somos espíritas que nós somos perfeitos. Nós estamos constantemente tentando, também batalhar contra os nossos vícios. Mas, por que eu não me esqueço? Ah, mas tu não pode cobrar do outrem o que talvez ele não tenha para oferecer naquele momento, ou tu não pode exigir que ele seja igual a você. Tá certo. É por isso que às vezes eu relevo. Às vezes eu faço o que não enxergo. Está certo isso?
É cada um que vai, dentro da sua condição, avaliar. Ou eu discuto, eu brigo. Aí, então, às vezes é melhor a gente, por algumas situações, fechar os olhos. Mas, quando oportuno, mostre e ensine. Eu tento pelo meu exemplo. Eu evito. Ah, mas tu nunca deixa, Tílio? Não. Posso deixar também. Posso passar. Mas às vezes eu tenho um sono tão leve que eu me recordo e me levanto na madrugada, me acordo na madrugada e tenho que levantar porque eu me lembrei que eu deixei a panela em cima do fogão. É a minha consciência. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, como nós conversamos há pouco tempo, sem esperar recompensas de ninguém. Ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro pensamento é de pensar no próximo. Nós ainda somos um pouquinho egoístas, porque nós primeiramente pensamos em nós. Em alguns momentos queremos tirar alguns lucros sobre os outros, calculamos os proveitos que nós podemos fazer para algo recolher. Tenhamos muito cuidado com esses pensamentos, meus irmãos, que eles somente enfraquecem a nossa capacidade de seguir em frente à jornada. A consciência é um instrumento que o Pai nos concedeu para nossa melhoria, não para o nosso fracasso. Ele é bom, ele é humano, ele é benevolente para com todos, sem preferência de nenhuma categoria, de raça, de credo, de posição social, de time de futebol, de nada, porque ele vê em todos como seus irmãos. Pouco comentei sobre isso. Então vejamos que esse homem de bem, ele respeita as convicções de todo mundo e não lança nem um pensamento contrário àqueles que não pensam como ele. E é assim que nós devemos agir, meus irmãos. Há pouco eu falei do exemplo. Bom, mas se a pessoa não quer colocar a panela dentro da geladeira, é uma escolha dela. Mas eu, dentro do respeito, vou procurar mostrar que a ação não está correta, que só teremos prejuízos e deixaremos de estar ajudando muitas vezes aquele quem precisa. Ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra claramente das palavras de Jesus: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E muitas vezes nossos bolsos estão cheios de pedra. Vamos nos desarmar, meus irmãos. Vamos compreender que todos estamos aqui neste mundo terra para crescermos. Vamos nos ajudar. Vamos ser caridosos uns para com os outros, indulgentes, amorosos. Não vamos de uma forma inteligente prejudicar o espaço daquele que tem a crescer. Se eu não tive a oportunidade, porque não foi do meu merecimento, mas que eu não delimite o avanço do próximo, que entendeu o convite de Jesus, que entendeu a sua exemplificação e o segue. Esse homem de bem, ele estuda as suas imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Veja, ele se internaliza
e tenta, de uma forma inteligente, hábil, retirar aquele homem velho. Retirar seus sentimentos, suas ações atávicas e, de fato, se esforça em fazer o bem. Para que ele possa, no dia seguinte, dizer que está um pouquinho melhor do que o dia anterior. Não para mostrar, mas para que ele perceba e saiba que ele se encontra um pouquinho melhor. E é essa análise que nós devemos fazer para que a gente realmente, de fato, esteja melhor no dia seguinte. E a gente gosta muito de dizer, nossa, eu estou pior que ontem. Não, meus irmãos, a gente não retroage. Pode que o sentimento, a sensação seja um pouco mais forte, mas não pior. Vamos ser crentes. E quando eu digo ser crentes, é acreditar em Jesus. É acreditar nos seus ensinamentos, que são alcançáveis a todos nós. Porque somos filhos do mesmo Pai. Ah, mas Atílio, você quer que eu seja Jesus? Calma. Mas nós estamos no caminho para estarmos melhores e seguirmos com o Mestre. Que é isso que o Mestre deseja e o Pai nos criou, para nos tornarmos feitos como Ele o é. Esse homem de bem, ele não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe, e aqui eu vou repetir o que há pouco também comentei, sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Então aquilo que nós, vamos usar a palavra, perdemos ao longo da reencarnação, é porque nós não fomos bons usuários. Tenhamos certeza disso. Porque o que foi nos emprestado, se nós inteligentemente utilizarmos corretamente, a nossa prestação de contas lá para o Pai vai ser positiva. Agora, se ao longo da jornada nos foi retirado, é porque nós não tivemos o merecimento total de conduzi-la até o final. Então, esse homem de bem não se envaidece. Ele utiliza da melhor forma o que lhe foi emprestado. Para si e para o próximo. Eu sempre gosto de dizer isso, para si e para o próximo. Porque às vezes a gente acha que é só da gente. É só para mim. Para o eu. E não, meus irmãos. Deverá ser sempre para o nós. O homem de bem, enfim, ele respeita em seus semelhantes todos os seus direitos, dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. É uma mão, é uma via de mão dupla. Vai e volta, meus irmãos. Então, eu respeito para poder ser respeitado. Eu dou para um dia receber. Não é o contrário. Tem que partir de nós. No momento que esse chamamento e esse convite partir de nós, perceberemos que o trabalho efetivo de Jesus está andando em cada um. Para finalizar, como o tempo já está passando, e eu peço perdão aos irmãos, que eu sempre gosto de seguir os 30 minutos, e já estamos aos 33. Esta, aqui diz a mensagem, me permito a leitura, não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Não é todas. Mas todo aquele, nós, que se esforça em possuí-las, está no caminho que as demais conduz. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, o homem de bem. Convido aos irmãos a lerem em casa.
casa a refletirem, porque nós não conseguimos trabalhar sobre todos os parágrafos que aqui nos trouxeram, importantíssimos. Mas foi trabalhado aquilo que foi permitido a nós. Então, nos esforcemos para estar no caminho e para que as demais possam conosco estar. Ao trabalhar, esforçando com estas que aqui se apresentam. Todos nós somos centelhas divinas. Todos nós somos luzes e que possamos continuar iluminando, primeiramente, o nosso caminho. E através do nosso exemplo, auxiliar o nosso próximo, para que ele perceba que ele também pode e deve ser exemplo. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que a luz do Divino Mestre possa iluminar nossos passos, nossos pensamentos, nossas decisões, e que saiamos aqui confiantes que o convite que Jesus nos faz, ele é contínuo. Então, a cada momento, nós devemos estar aceitando a oportunidade que Ele nos convida. Fica um abraço fraterno, agradeço a esta casa pela oportunidade, deixo-vos um abraço da casa a qual nós estamos colaborando, Caminho do Amor, de Palhoça, que sejamos sempre confiantes nos ensinamentos do Cristo, para nos tornarmos cada vez melhores. Que tenhamos uma excelente noite e um maravilhoso final de semana na paz do Pai. Que assim seja. Uma boa noite a todos.